Fala galera, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Escola do Trader. Sou trader esportivo profissional há 5 anos, especializado no mercado de futebol virtual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que é o maior canal de futebol virtual do Brasil. E se você, assim como eu, quer se tornar um profissional nesse mercado, um especialista em futebol virtual, que é um dos maiores mercados do trade esportivo, ativa as notificações, já segue a gente aí para não perder nada, nenhuma novidade, porque aqui eu vou te provar que é extremamente possível ser lucrativo, consistente no mercado de futebol virtual. Não perde nada, porque eu vou te mostrar que seguindo tudo aquilo que eu falo passo a passo, você vai ser um especialista nesse mercado. Agora fica aí com o nosso vídeo a seguir. Por que eu falo pré-trade? Porque antes de vocês começarem a analisar o trabalho de vocês, como eu sempre digo que isso aqui é um trabalho sério, é necessário você passar por um processo interno de relaxamento, porque é uma coisa muito séria. A gente trabalha com números. Como eu sempre digo para vocês, a gente luta contra um computador que muito provavelmente é da NASA. Imagina a quantidade de técnicos, de pessoas envolvidas para fazer acontecer aquele joguinho, a quantidade de gatilhos que não colocam para a gente realmente se dar mal, entendeu? Para que não a gente, mas de forma geral, para as pessoas não terem resultados positivos. Tá? Então, quando eu digo pré-trade, eu quero que vocês tenham na mente de vocês a seguinte situação. Acalmar a respiração de vocês, tirar sentimentos ruins que podem se passar, porque a gente é ser humano, isso acontece, é normal. Normal isso acontecer. Né? Então, aumentar a sensação de bem-estar, reduzir o estresse de vocês, reduzir a ansiedade, melhorar o foco e a concentração de vocês. Então, existem gatilhos para que isso aconteça. Existem gatilhos para que isso aconteça. O que eu sugiro? Algumas particularidades. Como eu já comentei com algumas pessoas aqui, já falei em outras lives, eu tenho algumas tragédias pessoais nos meus últimos anos, e hoje eu sou uma pessoa muito grata pela minha vida, até porque eu quase a perdi no meio da pandemia. Quase realmente morri e não ia estar aqui com vocês hoje. Então, você começa, quando você passa por algumas situações, você começa a dar valor em coisas que já deveriam ter sido alertadas, já deveriam ter sido feitas, você começa a se envolver de uma outra forma. Então, a minha gratidão por estar vivo, ela me faz caminhar todos os dias, me faz acordar todos os dias. Então, eu percebo hoje em cada detalhe, por exemplo, eu sempre brinco que eu tenho 2 crianças, mas eu não tenho 2 crianças, eu tenho 2 pets. Eu tenho uma Shih Tzu e uma Poodle. A Poodle praticamente é minha irmã. A Poodle tem 18 anos. Então, assim, eu sei o quanto elas dependem de mim para a vida delas. Então, na verdade, diante dessas histórias todas, na pandemia, minha mãe e eu positivamos, na verdade, minha mãe positivou Covid, passou para minha família toda. Minha mãe interna, 5 dias depois eu interno, minha mãe morre, eu estava dentro do hospital, a gente estava no mesmo hospital, e, enfim, eu recebo a notícia lá e eu não tenho como fazer nada. Coitada, nem enterro pode ter, porque naquela época não tinha velório, né? Enterro sim, mas velório não, né? Então, assim, eu acabei passando por essa tragédia e as responsabilidades da minha mãe passam para mim. Então, se eu não tivesse sobrevivido, mais situações negativas teriam acontecido dentro da minha família. Então, estar vivo para mim é uma forma de uma gratidão muito, muito grande. É um sentimento muito grande. Então, eu comemoro cada vitória hoje, principalmente uma coisa que é meio óbvia, mas
O fato de eu ter ficado muito mal de Covid, eu emagreci 14 quilos em 30 dias, porque eu não estava comendo. Então, quando eu como hoje, sinto o sabor das coisas, para mim é extremamente grato. Eu sou extremamente grato e agradeço a Deus cada situação. E assim deve ser com vocês. Por que eu estou compartilhando essa minha parte pessoal? Porque eu acho que tudo começa nisso. Ninguém estaria aqui às 9 horas da manhã de um sábado. Na minha cidade está um puta de um calor, um dia lindo. Podendo estar num clube, podendo estar na praça, podendo estar bebendo com os amigos, comemorando. Ninguém estaria aqui me vendo se não quisesse mudar de vida. De repente, não é nem mudar de vida financeiramente para ficar milionário, mas é dar uma vida confortável para sua família. É a tal da história do por quem. Por quem você está fazendo esse esforço? Tenha sempre em mente esse por quem. Por quem você faz. Hoje eu faço pelo que me restou da minha família. Que só me restou a minha irmã. E meu pai já era falecido. Minha mãe morre nesse percurso. Minha irmã se casa no ano passado. Em 2022. E o marido dela morre antes deles completarem 6 meses de casamento. Então só sobrou nós dois. E nossas crianças. Então, assim, se eu não estiver vivo e agradecer diariamente isso, mais situações serão prejudiciais dentro do meu universo. Então, eu só queria passar essa parte pessoal para vocês entenderem, primeiro, o quanto o futebol virtual me salva financeiramente e mentalmente, porque eu saio do hospital sem lembrar o nome das minhas tias, sem conseguir formular uma frase sem pensar. Minha memória foi totalmente afetada e hoje, queira ou não, eu estou aqui compartilhando meus conhecimentos com vocês. Então, quem entende, quem está aqui na escola há mais tempo, sabe o quanto a gente precisa estar com a cabeça boa por conta disso, para a gente encarar essa dinâmica mesmo. Pô, de novo, a gente trabalha com números, a gente trabalha contra um computador que literalmente quer ferrar a gente. A função da Bet, queira ou não, é lucrar, mas o nosso também. E diariamente, a gente vence essa batalha, né? Então, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque vocês têm que ter, antes de começar a operação de vocês, uma calma, uma tranquilidade. Entender, não ficar sob pressão de que, porra, preciso bater minha meta agora. Não, isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas você tem condição de passar por alguns momentos, antes de você começar esse seu trabalho, de paz, de tranquilidade. Por isso que eu digo, olha, não operem com barulho, não operem com música, não operem com TV ligada, não operem no meio de criança. Sua esposa precisa de você, vai atender. Seu companheiro, seu marido precisa de você, vai atender. Não opere no seu trabalho, porque você precisa de foco total. Entenda que isso aqui é a chance de você mudar a sua vida. Para aquele seu objetivo. Se o objetivo for uma viagem para sua família, você vai conseguir. Se o objetivo for uma moto, um carro, você vai conseguir. Sou prova disso, de que você vai conseguir. Só que precisa de dedicação. E por onde a gente começa a dedicação? Pelo início. Trabalhando diariamente o nosso mental. Tá? O nosso mental. Em cima disso, eu queria trazer algumas coisas para vocês de como começar. O pré-trade, ele vem antes de você começar as análises. Então, eu queria trazer para vocês algumas situações de como eu me comporto. Eu sou uma pessoa religiosa, eu tenho a minha religião, sou católico, acredito nos meus santos, tenho uma devoção enorme por Nossa Senhora, inclusive eu tenho uma tatuagem dela nas minhas costas, e isso me carrega para alguns lugares, mas isso não me impede de que eu tenha crenças em algumas outras situações, como, por exemplo, na própria gratidão.
A própria gratidão em estar vivo, em acordar, em ver um dia bonito, em respirar, em ter as minhas crianças para eu brincar, na comida que eu tenho disponível, no dinheiro que eu me encontro disponível, em tudo isso. E como eu trabalho isso? Eu trabalho com alguns tipos de meditação, que eu aconselho para todo mundo. Então eu queria, antes da gente começar a falar hoje da parte prática, que a gente fizesse nesse momento, tá? Que a gente se concentrasse todos juntos numa meditação que eu vou passar, tá? Para vocês entenderem. A função disso é melhorar a respiração, melhorar a concentração, diminuir o estresse de vocês. E eu aconselho que vocês façam isso todos os dias. O Bruno acabou de compartilhar com a gente agora aqui, que ele só se concentra com trance pesado. Eu adoro o rave, Bruno, adoro. Eu trabalhava com evento antes da pandemia, até 2019, tinha empresa de evento, bar, boate. Sempre trabalhei com entretenimento, fiz várias raves, não só na minha cidade, como região. Inclusive, o primeiro cara que fez o Alok na minha cidade fui eu, o primeiro cara que fez o Vintage na minha região fui eu, então também gosto muito, mas eu prefiro me divertir. Mas aí fica a critério de cada um, como se concentra. O que eu quero dizer para vocês é que o estar sozinho é muito importante para esses resultados, tá? Então é o seguinte, eu vou iniciar uma meditação que eu tenho aqui, tá? Ela demora uns 10 minutos. Espero que vocês estejam em silêncio na casa de vocês, de preferência, de repente, com fone de ouvido, mas acompanhem, ouçam e a gente começa a parte prática, beleza? Vamos lá. Todo mundo me ouvindo bem aí, né? Então vamos lá. 10 minutinhos e... Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vindo à sua meditação diária. Eu desejo de coração que você encontre aqui tudo aquilo que realmente for importante para o seu bem-estar. Sinta-se acolhido durante toda a prática. Vamos dar início. Encontre um local que seja mais adequado para a sua prática. Se for possível, sente-se e busque conforto e bem-estar na postura que você escolher permanecer. Algo muito importante durante a meditação é que você se acolha e se permita desfrutar desses momentos. Feche seus olhos. É importante que você comece abandonando o passado e se desconectando das ilusórias expectativas de futuro. Deixe de se identificar com as tensões que possam haver em seu corpo e comece a abandoná-las, desmanchando cada uma delas conscientemente, levando a sua atenção para todas essas partes. Respire com bastante tranquilidade, inspirando pelo nariz, expandindo seu abdômen, levando ele lá para frente. E agora, ao soltar o ar pelo nariz, comece a sentir todos os desconfortos darem lugar para uma maravilhosa sensação de bem-estar e tranquilidade. Mantenha sua respiração dessa maneira, expandindo seu abdômen enquanto inspira e esvaziando-o enquanto expira lentamente.
Quando adotamos uma frequência respiratória consciente, nossos corpos relaxam de maneira natural. Inspire e expire. Inspire e expire. Note que o seu corpo pode fazer isso de maneira autônoma. Apenas observe esse movimento. Isso, muito bem. Enquanto respira, sinta seu corpo relaxando mais e mais. Relaxando mais e mais. A sua respiração atua no processo de liberação de toda a tensão acumulada em cada parte do seu corpo, principalmente em seus músculos. Sinta o relaxamento aumentando a cada respiração. Sempre que surgir um pensamento, seja curioso. Observe quais são os seus padrões vibracionais. São pensamentos de escassez que roubam a sua energia ou pensamentos de abundância e gratidão que potencializam a prosperidade em sua vida? Apenas reconheça isso. Não se culpe ou julgue a sua forma de pensar. Se for algum pensamento de escassez, abandone-o e volte a sua atenção para a sua respiração. Se houver pensamentos de abundância e gratidão, seja ainda mais grato. Reconheça no aqui e no agora mais motivos para continuar sendo grato. Onde há gratidão, não há espaço para escassez ou reclamações. Agradeça pelo simples fato de estar vivo e por ser um privilegiado por isso. Seja grato pela vida das pessoas que ama, por sua saúde constante, pelas pessoas que fazem parte da sua história, dos teus antepassados. Agradeça pelo trabalho, agradeça pelos bens que suprem diariamente as suas necessidades básicas. Ser grato é reconhecer o constante amparo da vida. É estar conectado ao abundante fluxo das possibilidades positivas. Seja grato. Cultive essa sensação dentro de ti agora. Mantenha sua respiração calma, bem tranquila, enquanto permite que essas boas sensações de gratidão se espalhem por cada cantinho do seu corpo. Torne isso ainda mais intenso, enquanto permanece em silêncio por alguns instantes.
Muito bem. Vamos voltando, mexendo seu corpo lentamente, as suas mãos e os seus braços, suas pernas e pés. Abra seus olhos. Sempre que for possível, se mantenha na frequência da gratidão. Quando você agradece, naturalmente consegue reduzir as suas emoções tóxicas, lhe permitindo viver uma vida mais feliz. Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração. Nós nos encontramos já já no próximo vídeo ou na próxima meditação. Pronto. Viu, turma? Não dói nada, é rapidão, mas cria-se um efeito no nosso corpo. Fala, Lucas, fica à vontade, meu querido. Bom dia, não, é que apertei errado aqui, é para mandar um coraçãozinho, que é uma boa assim, né, começar o dia, relaxar, né, meditar. Sempre, façam sempre, tá bom? Turminha, vamos lá? Bora para a prática, então? Então vamos lá. Seguinte, eu sempre digo para vocês, e aí quem já tem BB Tips consegue acompanhar mais, quem não tem e puder, faça porque ajuda muito. Por onde eu começo as minhas análises? Sempre pelos meus bots. Por quê? Mas isso é pelo que eu tenho de tempo de mercado, tá? Eu vou completar 1 ano operando com bot e eu tenho mais de 400. Eu consigo saber por quanto tempo ele é validado. Eu não apago o bot. Eu só crio o bot quando ele se encontra em 100%, padrão em 100%. Tá? Então, eu já tenho hoje uma boa noção em relação aos meus robôs. Tudo que se passa. Tenho compartilhado com vocês lá diariamente lá no portal do Trader. Inclusive, quem ainda não viu, se você clicar em cima ali no Telegram, o portal do Trader vai ter todos os arquivos. Como nós já estamos aí com quase 6 meses de escola, muito provavelmente tem lá já mais de 100 robôs compartilhados que vocês podem copiar. São todos de vocês. Usem à vontade. A questão é a seguinte. O fato de eu ter toda essa experiência com esse mercado e com os bots hoje são meus aliados. Por isso que diariamente eu escrevo lá para vocês. Olha, turminha, a localização de 0 a 0, quando você faz a junção com ela invertido, ele está pagando na liga, assim. Automatizem esse processo. Por quê? Isso é uma forma de eu otimizar a minha análise. Tá? Até porque o bot faz coisa que humanamente somos incapazes. Tá? Aquela contagem que acontece, aquela precisão, a gente precisa de uma inteligência artificial para tal. Então, por onde eu começo? Eu começo diariamente com os meus bots. O que eu vou fazer? Eu vou começar pelos meus bots. Vou abri-los, porque eu tenho bots de base. Eu tenho, além dos meus bots que ficam rodando, hoje eu já não uso mais. Vou confessar para vocês que minhas análises são de outra forma. Mas vale muito a pena que você, por exemplo, num dia como ontem, que foi uma lástima, que você se localize. Por quê? Porque você vai saber que quando você tem uma base naquele bot funcionando 100%, aquela situação que ele te dá, aquela operação que ele te dá, ela está assertiva. Por isso que eu falo para vocês, olha, só liga o bot com 100%. Só liga o bot quando ele está 100%. Deu um head, desliga. Desliga, não funciona mais. Por quê? Porque ele deu um head numa liga. Vai dar nas outras 3. Pode esperar. Outra coisa. Pode ir para 3 tiros. Ele paga. Primeiro tiro, segundo tiro. Primeiro tiro, segundo tiro. Aí começa. Terceiro tiro. Segundo tiro, terceiro tiro. Ih, vai arredar. Mas isso aí vocês têm que ficar em observação também. Tá? Isso é um processo. Ele vai chegar na saturação daquele padrão, daquela localização. Tá? Então, eu vou começar transmitindo para vocês todos os bots que eu uso de base, que são a base.
Vou explicar para vocês. Vou deixar um tempo. Aqui tem a gravação. Depois vocês copiem ele. Podem copiar agora também, vocês dão um print. Se precisar de um tempo a mais, só me avisa que eu seguro um pouco mais. Mas eu vou começar com todos os meus bots que eu uso de base e vou explicá-los um a um como acontece. E essa é a primeira parte da minha leitura. Depois, só feito tudo isso, que eu vou começar no mosaico. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Vou começar aqui. Ó. Primeiro de todos e o mais básico é esse aqui. Ó. 2-0, 0-2. O que quer dizer? Isso aqui é aquela base do além do padrão. Tá? Do além do padrão. Tá? Que a gente tem casa vence. E 2 gols exatos fora. Por que eu uso casa vence? E por que eu uso o resultado de 2-0, 0-2? Porque desde que eu uso além do padrão, 1 ano e tanto atrás, eu visualizo ele como resultado mais assertivo. Isso não impede que diariamente, você utilize outros resultados para entender como tá funcionando diante dessa base, tá? Só que é o seguinte, hoje ele se encontra com 2 heads, pagando em 2 tiros, tá? Sendo que a Premier tá 1-0, a Euro tá 1-0, a Copa foi onde ele deu head. O problema daqui, turma, é o seguinte. Nesse caso, ele não valida nada. Por quê? Poucas entradas. Mas vale a pena que vocês tenham ele como base de vocês. E aí, diariamente, você pode mudá-lo. Vamos tirar esse aqui e vamos colocar o 2-0 aqui na frente. Para a gente ver se ele tem mais. Até porque, né, no além do padrão, a gente ensina que esse padrão pode ter mais um pulo. Mais uma casa para pular. Então, ele não ficou legal. E ainda diminuiu. Aí ele mudou da Copa para Premier. Não, vamos tentar outro. Então, em vez de 2-0, vamos tentar 1-0, que é só a casa vence mesmo, tá tudo bem. Ó, casa vence. Aí ele já fica com 2 na Premier, 2 tiros secos. Pô, diferente. 1-0 já tem mais incidência. Vamos ver um 3-0, como que ele fica? Um 3-0. Fica com menos. E aí vocês vão modificando. Mas eu uso de base, diariamente, 2-0 e 0-2. Certo? Dúvidas até aqui? Alguma pergunta? Lembrando, turma, que a live de hoje é para vocês entenderem como fazer a escolha das ligas corretas. Quem já me ouviu falando aqui, eu não fico com as 4 ligas operantes. Eu fico com no máximo 3, mas o certo é 2. Tá? Então, essa live é exatamente para a gente descobrir quais ligas vocês vão operar. Beleza? Vou partir para o próximo bot. Vamos lá. Esse aqui, turma, é aquele que eu passo para vocês lá no portal. Lembrando que
Peraí que tem alguém mandando mensagem aqui. Pode ensinar a fazer o bot? Posso ensinar a fazer o bot. Vamos fazer assim, Hudson? Tem um curso lá na própria plataforma que é sobre fazer os bots, tá? Deixa eu fazer toda essa gravação aqui de forma corrida e depois no final, a gente faz. De qualquer forma, tem lá na nossa plataforma, já tem, o Gabi gravou um lá, tá? Como fazer os bots na BB Tips. Então, esse aqui é o seguinte. Esse aqui, turma, é aquele que eu passo lá no portal do Trader diariamente. Olha, turma, é o odd Coringa, que é um odd 287 para o Casa Vence, tá? Odd 287 para o Casa Vence. Que nós vamos encontrá-lo aqui. Vamos lá. Vamos encontrá-lo aqui, ó. 2,50, 2,80, 2,50, 2,87. Pronto. 2,87, tá? No Casa Vence. 3 tiros para ambas. 0,7, 10 e 13. Certo? Estou na Copa aqui. Vamos ver como é que tá a assertividade dele na Copa hoje. Ó. Na Copa, ele tem alta incidência de hedge. Já na Euro, ele está 100%. Tá? Na Euro, ele está 100%. Gostosinho. Então, pode ser que a partir de agora a Euro seja um indício de que ela seja a melhor liga para a gente operar. Até porque tudo isso vai aparecendo ao longo do tempo. Tá? Essas ligas, elas vão se mostrando conforme a repetição dessas bases, elas vão aparecendo, e as que forem mais assertivas, muito provavelmente no final dessa análise, ela vai ser a mais assertiva. Pode falar, Felipe, fica à vontade. No caso aí, eu vou fazendo esse funil de qual as ligas estão ali 100%. Porque, tipo, você falou que no início, quando você via que uma localização não tivesse boa em algumas outras ligas, meio que ela vai começar a arredar também na Euro. Nesse exemplo aí. Então, na verdade, sim. Só que, o que acontece? Esses padrões aqui, eles funcionam diariamente porque eles são bases. É diferente de eu pegar um resultado, colocar um 0-1 em cima e esperar um pé de galinha. Esse 0-1 ele vai funcionar 1 dia no mês, 2 dias no mês, 3 dias no mês. Todos esses são base. Então, além de eu ter um controle maior sobre eles, porque eles eu observo diariamente, ele se trata de uma base que já é muito assertiva. Trabalhar com o odd 287, inclusive é ensinado em outras mentorias, exatamente como o odd Coringa. Da mesma forma que daqui a pouco vocês vão ver uma outra odd, que é a odd 262, que aí já não é mais para 3 tiros. A localização dela precisa ser 4 tiros. Por quê? Ela é menos assertiva. Entendeu? Então é o seguinte, vale muito a pena, quando ele é base, ele se transformar em um localizador para vocês. Mas, diferente de um padrão básico, simples, que vai te dar, por exemplo, esse aí como base está me dando 60 entradas, 60 ocorrências. Um padrão de qualquer outro tipo com mais filtro vai me dar 10, 12, 14. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença, entendeu? Entendi. Tranquilo. Pode falar, Andrei, fica à vontade. Bom dia, Júnior. Bom dia, galera. Bom dia, Cris. Júnior, existe uma diferença que entra em divergência que eu já vi em algumas outras mentorias também, sobre a diferença de ter bot em 12, 24 e 3 horas. Alguém fala que em 24 a consistência é melhor, né? Porque ele está sendo assertivo, mas algumas pessoas falam que devido à mudança do mercado, em trabalhar com ele em 6, em 3 horas seria melhor. Alguma dica sobre isso? Concordo quando se fala que 24 ele é assertivo. O problema do 24 é que ele pode estar passando pela saturação dele, estar finalizando essa assertividade dele.
Concordo isso. Só que eu não fico mudando muito. Essa diferença eu vou ver no mosaico, tá? Vou ver no mosaico. Como eu disse, eu já há um bom tempo eu não opero pelos bots, eu me localizo por eles. Tanto é que a gente não chama mais bot de padrão, assim, de localização. Só que a minha confirmação sempre passa pelo mosaico. Mas a sua concepção está totalmente correta. Tudo que é 24 horas é muito mais consistente. Mas vocês vão visualizar a hora que a gente chegar no mosaico, que aí de uma base que eu venho trazendo de 6 meses para cá, na verdade, de 2 a 3 meses para cá, que a consistência em 24 horas ela está menor e é muito melhor eu começar a fazer análise de 12. Mas isso eu vou explicar para vocês ao longo dessa aula de hoje, tá? Ah, não, perfeito, né? Obrigado. Nesse ponto você está correto. Eu só acho o seguinte, só acho que você deveria tomar um pouco de atenção no sentido de usar pouco horário para aquilo estar assertivo. Por exemplo, 3 horas e 6 horas, porque o ciclo ele é muito pequeno para falar que ele tem uma consistência. Entendeu? Entendi. Particularmente Perfeito. eu penso dessa forma. Fala, Gu, fica à Obrigado. vontade. Bom dia, irmão. Bom dia a todos. Em relação ao que o Andrei falou aí, uma coisa que eu vejo que existe uma deficiência por parte das empresas que prestam serviço para boot, né, para bot, seria você ter você consegue ter o parâmetro do boot, como até o Oráculo, né, mais dias, né, daquele padrão, para você ver como é que está a validação dele, a consistência dele. Mas uma coisa que eu enxergo muito é aquela virada onde um padrão que está... Se a gente... Eu não uso padrão há muito tempo, mas como um apontamento ali, você vê situações que um boot que estava 100% há 2, 3 dias, não sei quanto, ele começa a cair, e aquele boot que ele estava pouco assertivo, ele começa a ter uma ascensão de ficar 6, 8 horas sem ter um head em todas as ligas. Ele está muito mais consistente, ele com menos percentual, do que um boot que vinha há vários dias tendo resultados bons. Né? Isso até um próprio boot que estava 100% em 24 horas, ele tomou um head há 20 horas atrás, 2 heads, e ele vem há mais de 6, 12 horas sem ter um head. A gente não consegue ter esse parâmetro de configuração hoje atual nos boots. Se tivesse, isso daí seria uma ajuda. Ah, mas você consegue colocar lá o boot em 6 horas, 12 horas e ver qual que está com o maior percentual. Sim, mas só que ele não roda com configurações e parâmetros dessa forma. Está entendendo o que eu estou falando? Chegou onde eu estou querendo falar? Coisa que eu tenho martelado com o Thiago, de ter um painel de configuração para botar na BB Tips, de que você consegue pegar os boots que estão descendo e o boot dentro daquele período de tempo que ele está mais assertivo e você configurar para ele rodar. Porque se você chega e bota o teu boot por parâmetro, eu quero que ele rode na liga com 95%. Eu quero que ele faça a entrada e tem aqueles parâmetros de configuração de boot. Né? Sabe onde eu estou falando, não sabe? Onde tem os parâmetros de configuração? Ele bota ali um padrão por padrão. Você não consegue ter um painel onde você consegue dar a configuração que você quer em todos os padrões. Para quê? Para você ter a confirmação de que aquele padrão que estava ruim, ele começou a não tomar head e está assertivo. Num período curto de espaço de tempo, 6, 12 horas, que é onde está o mercado mais atual. Pelo menos eu tenho me baseado muito nisso daí. Eu tirei todas as configurações dos meus boots e eu tenho visto o que está funcionando no momento mais atual de mercado, 6, 12 horas, mesmo que ele esteja com menos que 84% aqui no total, 24 horas. Entendeu? Porque todos os boots que estão ficando 100% a 24 horas, na maioria dos casos, eles estão tendo quebra devido à mudança de mercado, o ciclo de mercado. Ficou meio embolado, né? Mas... Tá. Então vamos lá, turma. Senão a gente vai terminar. Eu tenho outras 14. Vamos lá.
Então tá. Então esse aqui é o odd Coringa, que eu falo para vocês. Sempre casa vence, 3 tiros depois. A gente tinha uma incidência na Copa aí. Não sei se pagou, deixa eu ver se pagou. Alguém lembra onde era? Quais eram as entradas? Deixa eu ver se Depois do jogo da Polônia. Foi do jogo da Polônia? Copa 04. Ih, rapaz. Tá no último tiro agora. Vamos ver. Ah, mas quem tá assertivo é a Euro, né? Quem tá assertivo é a Euro. Ó. Foi. Se era depois do jogo da Polônia, então, primeiro tiro, segundo tiro, o último tiro é agora. Vamos ver. Vamos acompanhar. Que é Polônia de novo, no caso, né? Mas a Copa já estava com red, né? Último lance. Só se passar. Não passou. Deu red na Copa de novo. Beleza. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Então, copiem isso aí, turma. Esse é o básico, tá? Vamos lá, próximo. Esse aqui, ó, é outra localização. Outra localização do além do padrão, que é odd 2,80 em over 2,5. Tá? Aqui, ó. 75, vamos ver 340, 360, 340. Isso a gente acha. Copa não tem, euro. Vamos ver se euro tem. 360. 325, 360, 340, 320. Não temos na Sula também. Vamos ver. Chama, no último jogo. Ela vai sempre aparecer. Odd 3,20 no empate, 2,80 no 2,5. Mas o fato é que é o 2,80. Porque nem toda vez que for 3,20 aqui, vai ser 2,80 aqui. Mas toda vez que for 2,80 aqui, vai ser 3,20 aqui no empate FT. Tá? Então tem essa diferença. Nós estamos procurando sempre odd 2,80. Isso aqui é conteúdo além do padrão. As entradas são uma antes, nele, e uma depois. Tá? Aí a gente volta aqui para a base. O que eu fiz? Eu trago para cá ambas. Por quê? Para não correr o risco de ficar em sequência. Júnior, não quero ambas. Vamos ver como é que está a outra incidência. Beleza, vamos ver com um over 1,5. Over 1,5. Vamos ver. Com over 1,5, ele tem 18 ocorrências. Das 18 ocorrências, ele tem 13 na super. Está saindo bastante na super. Só que ele está tomando red. Então, peraí, então não está legal. Vamos ver com under. Como se comporta com under. Under 2,5. Aí ele já aparece mais. Aí ele já está com red na super também. Mas menos incidências. Então, vamos ver com over 2,5. Over 2,5, ele já está assertivo. Não está assertivo em lugar nenhum. Na verdade, porque ele tem red. Pressão minha, o mercado está uma bosta hoje. Sabadão, né? Mas nós vamos ver como é que tá. Como é que vai. Vamos lá.
Certo, turma? Então, isso aqui vocês vão sempre usar de base. Sempre fazer a base, tá? Da forma que tiver que ser feito aí. Da forma que vocês usarem. Vocês precisam ter um tempo para vocês fazerem essas modificações. Por isso que eu disse que, humanamente, a gente não vai conseguir. Entendeu? Humanamente, a gente não vai conseguir. Ô, Juninho. Oi, querido. A gente pegar ali todas aquelas localizações do além do padrão e colocar como bot, acho que dá uma base legal já para analisar como é que o mercado está, né? Então, na verdade, nós vamos falar sobre isso, né? A maioria das localizações aqui vem do além do padrão. Então, você vai dar uma olhada como tá. É tudo isso que eu uso de base. Entendeu? Toda essa situação que eu uso de base. Deixa eu só fazer um print aqui. Pronto. Vamos continuar exibindo agora aqui. Ô, Juninho, já que a gente está falando assim de bot para validar a entrada e tal, enfim, para a gente se localizar. Se localizar. Se localizar e ver como é que está. Tem algumas mentorias por aí, né, que falam em relação aos placares, né, aqueles placares básicos da época do primeiro virtual, né, da época, os placares que mais tinham ali, que eram 0-1, 1-0, 0-0, enfim. Esses placares hoje, né, para fazer o pé de galinha nele, ou logo após, ou antes, ali em cima, né, o placar 1-0 embaixo, e em cima a gente... Eles ainda têm essa força de um padrão básico assim, ou isso já caiu por terra com esse novo virtual? Total. Tanto é que um dos padrões que eu uso aqui, que é o do 0-0, uma das localizações que eu uso com o 0-0 aqui, minha primeira base é 0-0 e juntar mais 0-1, 0-1, que ainda funciona. Esses dias mesmo, eu mandei lá no grupo lá um assertivo lá que estava aqui, 0-1, 0-1. Nossa, antigo, funciona, ainda funciona. Então, mas diariamente você tem que estar diariamente você tem que estar modificando. Né? Eu prefiro hoje resultados mais altos e que saiam menos, tipo 4-0. Na verdade, 0-4. Sai bem menos que 4-0. Então, 0-4 tem. O site do Wesley, por exemplo, te dá uma dessa. Entendeu? Te dá uma dessa. Ó, 0-4 no dia, 3 pé de galinha, nananana, sai over 2,5, sai ambas. Então, tem dia que no site do Wesley ele disponibiliza essa informação, entendeu? Mas os padrões das antigas que a gente conhece, sim, ainda funciona. Por isso que vale a pena você monitorar. Eu monitoro esses, porque esses são as minhas bases. Tá? Então, eu monitoro esses. O restante eu vou só dando play em relação a como ele se comporta, que são os que eu passo lá. Mas a gente vai vendo ao longo do tempo aqui. Você vai vendo nos próximos aqui. Vamos lá. Ó. Em relação ao que você falou do mercado, o Felipe, para gols ele está muito bom. Eu vou te provar como até antes do final. No último padrão, eu vou te provar que para gols ele está muito bom. Ó, de 2,80. Ó, localização de 0-0. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. Ó, respondendo a pergunta do Felipe. O 0-0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a entrada 7, 8, 9, é a localização do além do padrão, certo? Então, quando eu tiro esse 0-1 aqui, a minha base é ela. Tá? No dia de hoje, a minha base está com 133 ocorrências, 119 greens e Premier se comportando da melhor forma. Por quê? 31 ocorrências, um red só. O red foi no dia de ontem. Ó, não, foi hoje ainda. Foi hoje, mas foi bem no começo da hora. E ele vem com 15 greens seguidos, pagando só um green no último tiro. Então, super positivo a forma como ele está se comportando aqui. Por que estava o 0-1 aqui? Exatamente porque ele é uma base minha das épocas antigas, que ele continua pagando. Tá? Que não estava muito bom hoje, não está muito bom. Então, o que eu vou fazer? Vou desmembrar essa situação
e vou filtrar ela com... E vou filtrar ela com 1, 2, 3, 4, L invertido aqui. Quando eu filtro com L invertido aqui, ela me dá 18 ocorrências, 16 greens. Pô, não tem nenhuma liga. Isso aqui, turma, 2 ocorrências só, não valida. Tá? Não valida. Se alguma dessas aqui tivesse com 100%, dava até para validar. Porque ela tá realmente pagando em 3 tiros e tal. Mas ela não tem nenhuma 100% e duas ocorrências só é muito pouco. Não tá legal hoje. Da mesma forma que é o seguinte, quando eu tiro a base aqui, ó, quem for fazer e for começar a acompanhar vai perceber isso. Ele não tem que dar 133 ocorrências, ele tem que dar pelo menos 140. Para o mercado tá bom, tá pouco. Tá? E quando ele dá 150 ocorrências, ele tem que dar pelo menos 139, 140. Perdão, 140 greens. Então, realmente, para 0-0 aí não tá tão legal hoje, tá? O que vale a pena aqui é ficar de olho na Premier. Então, nós vimos a Euro como uma boa liga no outro padrão, agora vimos a Premier, vamos começar a anotar essas situações. Beleza? Próximo. Juninho, Oi, querido. em relação a essa questão dos 100%, vamos imaginar aqui uma linha aqui. Então, o negócio está 100%. Quanto mais de 100% ele tiver, a probabilidade dele redar não é maior? Olha, essa seria a dinâmica. Tá? Porque o ideal era tipo, pegar ele numa curva contrário. Um exemplo, ele vem de 100, ele começa de 100, né? Ele vem, aí vamos supor, deu um red, deu 2, e aí ele volta pagando, ele volta a voltar. Então, o ideal não era pegar um padrão ali com 95, com 96, enfim. O que você acha sobre isso? Que a gente não tem essa ferramenta, igual o Gustavo estava falando agora para nós. A gente não tem essa ferramenta. Não, mas aí, já que não tem essa ferramenta, a gente imaginar, tipo, de 20 ocorrências, saiu um red, de 40 saiu 2. Então, meio que ele não está 100%, porque, tipo, um padrão com 30 ocorrências, 30-0, aí, filho, ele vai viajar dar o red. Por isso que eu prefiro monitorar. Monitorando, eu sei que ele chega a 39,40. Então, ele tem uma margem ali ainda. Entendeu? Aí eu vou de observação, que é o que eu vou falar. A leitura que eu faço em relação a como que o mercado tá bom de gols, tá aqui, ó. Tá nisso aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá nesse aqui. Ele tá com 19 ocorrências. Tá fudido hoje. Ele não tá bom de greens. Mas eu não tô preocupado com os greens. Tô preocupado com a ocorrência. Entendeu? Tô preocupado com a ocorrência. Então, eu me baseio a leitura na ocorrência. Mas é o que eu disse. Eu tenho essa experiência. Não experiência que eu sou melhor que ninguém. É de visualização. Entendeu? Eu tenho esse tempo de tela de saber como tá. Eu tô vendo hoje que saiu 19 ocorrências dali. Eu tô preocupado eu não tô preocupado com o green. Eu tô preocupado com a ocorrência. Por quê? Porque a ocorrência ali tá me dizendo exatamente naquele ali, a hora que eu abri para vocês, que ele tá estourando de 3,5 hoje no mercado. De ontem à noite para agora. Estourando. Entendeu? Ele tá chegando no limite dele de ocorrência. O limite dele de ocorrência, ele já chegou a 24 de ocorrência. Só que 19 é a coisa mais linda que tem. Então, é óbvio que a gente não sabe como o mercado está pagando. Se ele está nesse momento, a gente não sabe. Agora aqui. Nós não finalizamos a leitura do mercado ainda. Nesse momento, a gente não sabe. Se ele está pagando desreguladamente, se ele está pagando em bloco, se ele está pagando em coluna, se ele está pagando salteado, se ele está pagando na primeira parte do mosaico, da segunda parte do mosaico. Mas que ele está pagando, tá. Então já é uma puta de uma coisa boa para nós ali. Entendeu? Fala, Gleison, fica à vontade. Bom dia, Juninho, beleza? Bom dia, pessoal. Juninho, só uma questão aqui, porque essa primeira parte que eu estou entendendo, que você fala, apresentando os bots,
A gente ainda está naquela parte de localizar qual é a melhor liga. Mas além de você estar passando isso, a gente tem que se atentar pelo ponto do quê? Que isso daqui é só um localizador, mas que devemos validar os padrões, porque às vezes você entrou lá e ele falou que o padrão tá assertivo, que você vai fazer a entrada, vai tomar um head, você vai falar, o padrão... Não. Isso aqui é o primeiro degrauzinho para começar as análises. É só um ponto de atenção que eu tô aqui. Pelo que eu tô vendo a galera falando de 100%, 95%, mas isso aqui é só o localizador. Isso, corretíssimo. Olha, tá 100%, mas não tem odd, não tem um handicap. Aí você vai só porque o padrão tá assertivo, você toma um fumo, aí você chateia com isso. Mas só que a gente tem que também se atentar à validação dos outros complementos do horário ali, né? Exatamente. É que assim, eu já tô partindo do princípio que, porra, vocês estão com 6 meses de escola, todo mundo sabe aqui, não vou precisar ficar falando todo dia. Validem com os conhecimentos. Validação, galera, é gráfico, na mínima, e odd. A visualização ali é o gráfico na mínima, a validação é odd. Só entra com odd, entendeu? Só entra com odd. Essa é a grande verdade. Vamos lá, vamos continuar. Eu tava... Beleza. Tava aqui. Vou fechar isso aqui. Eu tava nessa localização aqui. Um outro agora que eu tenho passado novo lá para vocês, tá? É esse aqui, ó, localizador de ambas isolado. Ó. É um ambas aqui, ó, um ambas aqui. Ambas não, todo em volta dele, ó. Todo em volta dele é ambas não. Tá? E aí ele 3 tiros para ambas. Vamos visualizar como ele tá. Só que é base também. Aí, ó, essa aqui é uma base antiga. Ainda funciona. E tá aqui, ó, lindo. Ó, Copa com 8, Euro com 9. Aí sim. Entendeu? Aí sim. Olha que legal. Oi. O que aconteceu aqui? Peraí. Não sei o que aconteceu. O Bebetito está com um pau também aqui para mim. Não brinca, não. Não, pelo amor de Deus, não brinca, não. Precisamos dele hoje. Não tá caindo, não, mas tá frescando. Fazendo uns bugzão aí. Pelo amor de Deus, preciso dele hoje. Vamos voltar aqui, ó. Onde ele tá. Aqui, ambas isoladas. Ó. Tá? Ele volta aqui. Aí é o seguinte, aí